Hoje eu iniciei o dia fazendo as unhas de mãe. Ela estava com a unha muito grande, acho que já fazia uns 12 meses, um mês e meio mais ou menos, que ela tinha feito. Estava muito grande, o esmalte já estava afastando. E aí eu resolvi hoje dar uma limpada nas unhas dela. Começo aí tirando o esmalte. Tirando o esmalte da unha dela. Aqui eu estava explicando a ela que eu tinha pintado a minha unha, mas aí a gente pinta de repente, só basta pegar em água, o esmalte já começa a afastar. Eu estava aqui mostrando aqui a ela a minha unha que eu pintei e já estava o esmalte saindo. Aí depois que eu tirei o esmalte, eu fui cortando, porque como eu falei, ela estava um pouquinho grande. Fui cortando, diminuindo, para deixar ela curtinha. Depois de eu cortar, deixar ela bem curtinha, eu peguei a lixa, para dar uma lixadinha, deixar ela toda igual. A lixa não estava das melhores, porque eu tinha esquecido de trazer a minha lixa, e aí eu peguei uma lixazinha dela. Não estava muito boa não, mas deu para dar uma lixadinha e deixar mais ou menos igual. Não sou profissional, mas dou o meu jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. E aí eu fui fazendo, fui lixando para ficar toda redondinha. Aí eu tinha pegado um pouquinho de água num copo descartável, fui molhando o algodão e fui colocando na unha, que era para amolecer, Molhava o algodão e ia colocando em cima da unha. Enquanto isso, eu já fui para o outro pé. O outro pé eu fiz todo aquele processo, Comecei novamente, tirando o esmalte. Essa acetona, não sei se existe alguma outra acetona que seja melhor, porque essa aí eu ia tirando, esfregava, viu? Dava um trabalhozinho para tirar. Eu acho que tem acetona que é melhor, Não sei. Então, fui tirando aí o esmalte, do outro pé. Fui cortar para diminuir, Que como eu falei, a unha dela estava grande. Cresce muito rápido a unha dela, tanto a dela quanto a minha. E aí fui cortando novamente para deixar tudo bem curtinha, deixar tudo limpinho. Fui lixar, Aí tinha uma pontinha de unha, eu fui tirar com o alicate. A tesoura, não consegui tirar com a tesoura, aí eu fui tirar com o alicate. E aí vim com a lixa e comecei a lixar, Para deixar ela toda por igual, Tentar, como eu falei. Não sei fazer direito não, mas a gente tenta, A gente se vira. E aí fui lixando para deixar ela toda igualzinha e molho novamente, Vou molhando o algodão e vou colocando em cima da unha, que é para deixar a unha amolecer um pouquinho. Quando eu for cutilar, tirar as cutículas, ela tá mole. Já inicio no outro pé, Dou uma afastadinha na cutícula com a tesoura. Essa tesoura eu gosto muito dela, porém ela tem a ponta bem fininha. Mas aí eu tenho aquele cuidado, para não machucar. Dei uma afastadinha e aí eu vou cutilando, Vou cutilando, tirando as cutículas. A cadeira estava muito em cima, dei uma afastadinha para ficar melhor. E aí eu fui tirando as cutículas. Tinha bastante, porque como ela demorou para fazer, aí vai juntando, Vai juntando as cutículas. Mas aí eu fui tirando. Esse meu alicate, ele também não estava 100%, porque faz um tempinho que eu amolei e já era para mim ter amolado novamente. Eu ia fazer com o dela, ela tem um alicate dela. Mas o dela ainda estava pior do que o meu. Eu digo, não, então vamos aqui com o meu. Um alicate que só quem usa sou eu. E agora eu fui fazendo aqui a unha dela. Fui cutilando direitinho, com cuidado, para não machucar, porque ninguém merece, fazer a unha e depois estar com a unha machucada, com bife. E aí fui tirando direitinho, cutilando.
ia afastando a cutícula. E aí, de vez em quando, a gente ia conversando. Às vezes ela dizia, vai devagar, que aqui tá doendo. Eu digo, mulher, tenha paciência. Tenha paciência que eu não vou lhe cortar, não. Aí fui cutilando. Os mosquitos aqui pegando as minhas pernas, porque, olha, nunca vi. Pense. Era eu tirando as cutículas de mãe e os mosquitos mordendo minhas pernas. E é porque eu tava de calça, viu? Mas mesmo assim, a muriçoca, a muruim, não sei o que era, me mordendo. E a gente tá no sítio, né? Hoje a gente veio aqui pro sítio. E aí depois do almoço, mãe tava querendo ajeitar a unha, né? Aí eu fui ajeitar a unha dela. Então pronto, então continuei aí. Agora fui para o dedão. O dedão tinha bastante cutícula. O que deu para tirar, eu tirei. Não gosto de aprofundar, porque se aprofundar demais pode machucar, né? Mas aí aqueles cantinhos que estavam incomodando, ela falou que do lado estava incomodando, eu cortei, tirei bem direitinho e fui aí cutilando. Eu gosto sempre de fazer e deixar fundinha. Quando eu faço a minha, às vezes eu vou para o salão e às vezes eu mesmo gosto de fazer, né? A da mão, a do pé não, porque eu não tenho muita posição assim. Quando eu vou cortar a minha unha do pé, eu não aguento por conta das minhas costas. Mas a da mão, sempre que dá, né? Às vezes eu não vou para o salão e eu mesmo faço em casa. Eu gosto de cutilar, deixar bem fundinha. Mas quando eu estou fazendo a de mão, eu não gosto de aprofundar, porque eu tenho medo de machucar. Em mim eu estou fazendo, se eu tiver beliscando alguma coisa, eu já sinto e paro, né? Nela não. Nela, se for fazer algum bife, alguma coisa, eu não sei se vai estar machucando ou não. Então, por isso eu tenho mais cuidado. Aqui eu já estou no outro pé, cutilando, também do mesmo jeito. Vou afastando as cutículas e vou cutilando. Esse dedinho midinho dela tem bastante cutícula, até porque o meu também. Eu não sei por quê. O dedo midinho da gente do pé junta muita cutícula. Aí já passo para o segundo dedinho e continuo a cutilagem. Dou uma afastadinha com a tesoura e vou cutilando aí. Nessa hora eu estava conversando aqui, Júlia estava aqui, minha sobrinha, e a gente estava conversando. Ela falando da escola, das coisas e a gente conversando. E aí continuei na cutilagem, né? Cutilando, tirando as cutículas. E mãe também, de vez em quando, conversando, contando umas histórias dela, umas conversas dela. E a gente aqui se divertindo, fazendo unha. E o trabalho fluindo, né? E a manicure escutando, né? E aí, continuo. Corto de um lado, corto do outro. Aonde dá para tirar, eu vou tirando, com todo cuidado, para não machucar. E fui fazendo. Passo agora para outro dedo. Nessa hora foi pai que estava chamando mãe, falando alguma coisa lá, explicando. E eu virei para escutar também. Que ele estava chamando mãe para falar, que tinha ajeitado umas coisas lá atrás. Ele estava plantando uns inhame. Aí ele veio dizer à mãe aí, na hora que ele falou, foi na hora que eu virei. Aí ele estava aí do lado conversando, explicando a mãe o que estava fazendo aqui atrás de casa. Como eu falei, a gente está aqui no sítio, né? Na casa do sítio. Todo domingo é onde a gente vem, né? Vem passar o domingo, organizar umas coisas. E aí a gente tava por aqui. Aí agora passei para o dedão, fui cutilando também, tirando com todo cuidado aí, para não machucar. Cutícula tem demais, que eu nunca vi. E fui tirando devagarzinho, ajeitando. Ó, e pai conversando ali, eu prestando atenção. E mãe dizia, mulher, cuidado na minha unha, porque cada vez que ele chamava e ficava conversando,
eu virava, né, o rosto para escutar. Mas estava prestando atenção aí no meu trabalho, né, claro. E agora fui dar uma pintadinha. Ela escolheu um cintilantezinho rosa. E eu fui passando. Passei a primeira demão. Fui passando. Aí agora fui para o outro pé. Passei mais uma demãozinha. Ela gosta do pé bem clarinho. Cozinha clara. E esse aí é só cintilante. Aí passei agora no dedão, né? E agora eu vou para outro pé, passar mais uma demão. Novamente, mais uma mãozinha do cintilante. Aí eu já tô com o palito. Na primeira vez, né? Na primeira demão que eu passei, eu não passei o palito. Eu sempre faço assim, a primeira mão eu não passo o palito. Aí na segunda, quando eu vou passar novamente, aí eu já venho palitando. E aí o esmalte tá escorrendo, né? E aí eu já vou passando o palito e tirando o esmalte. Aí eu já tava no dedão. E agora o outro pé, novamente, passando o pincelzinho. Não coloco muito esmalte, porque se colocar muito esmalte também demora a secar, né? Passa aquela mãozinha de esmalte razoável, para secar rápido. E aí, vou passando o esmalte e vou passando o palito, e vou palitando. Ó, para ficar tudo bonitinho, ajeitadinho e não dá tanto trabalho depois para limpar, né? No que a gente vai passando o palito e tirando o excesso do esmalte, depois fica bem melhor na hora de limpar. Aí, ó, passei só duas demãos e agora vou limpar. Peguei o palito, o algodão, a acetona e vou palitando aí. Vou limpando, tirando. Como eu tinha passado o palito, né, na segunda mão, então não ficou tão borrado, né? Então não deu trabalho para tirar. Tá vendo aí, ó? De repente eu limpo, passo o algodãozinho no palito e rapidinho já vou limpando. Cor clara também não dá muito trabalho para limpar. Quando é cor escura, pelo menos para mim, né? Que não tenho tanta experiência, cor escura dá mais trabalho para limpar, para tirar, né? Mas uma corzinha clara é bem mais rápido. Aí agora já tô no outro pé, tô limpando, tirando aí, ó, o esmalte, o excessozinho que ficou dos lados. E tô já terminando. O pezinho já tá ficando em ordem. Ó, já tô aí na unha, a penúltima unha já próximo do dedão, para finalizar a unha. Ó, esse barulho aqui que vocês estão ouvindo é o ganso. Eu tô aqui falando e o ganso tá aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, ó, fui agora limpando aí. E esse foi o resultado, ó. Ficou curtinho, pintadinho do jeito que ela queria, tá? E esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!